Uma das coisas que nós precisamos crescer nesse tempo é em compartilhar Jesus com todos aqueles que nós pudermos compartilhar Jesus. Os dias se aproximam e são dias maus. Se as pessoas não tiverem Jesus, elas vão ter muitas vezes uma ponte para se jogar. Se elas não tiverem Jesus, elas vão ter alguma reação adversa para fazer. A sociedade está cada dia pior. Se a gente não falar de Jesus e das boas novas, sinceramente, o mundo do nosso redor não tem solução. Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo elo, né? Opa, acho que passou demais. Nós vamos falar sobre o segundo elo de amor pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi vertido e cada derramamento de sangue gerou em nós o cumprimento de uma promessa. Cada derramamento de sangue de Jesus, e nós vimos semana passada o derramamento através do suor, no Getsêmani. Jesus recuperou a pureza do homem em fazer a vontade de Deus. No jardim do Éden, Adão pecou e foi destituído da glória de Deus. Ele foi afastado da presença de Deus. Ele escolheu fazer aquilo que era a vontade dele. Mas no jardim do Getsêmani, Jesus, repita comigo, obedeceu. E se Jesus obedeceu, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, que através de um homem entrou o pecado, mas através de um homem houve redenção do pecado. Ele redimiu o jardim, ele redimiu o homem, ele redimiu a vontade de Deus através da vida deste homem. Então hoje nós vamos caminhar no segundo elo, e através do sangue de Jesus vertido de sua face, nós temos a cura que tanto precisamos da nossa identidade. Mas eu não vou seguir essa palavra sem antes você fazer uma oração por você mesmo, pedindo para que Jesus fale com você através dessa palavra. Se você puder só dizer assim palavras: Senhor Jesus, eu estou aberto para receber a tua palavra. Eu preciso restaurar a minha identidade em Cristo. Eu quero receber do segundo elo de amor, deste segundo derramamento do sangue de Jesus sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, quando Jesus tem o sangue derramado de sua face, este sangue está sendo derramado através do arrancar de sua barba, do desfigurar da sua feição, e isso tem uma representatividade enorme no mundo natural, não só no mundo espiritual. E a primeira coisa que precisamos entender é o que é essa tal identidade que o inimigo tenta o tempo inteiro destruir em mim e em você. O que é identidade? Identidade é aquilo que define você. Primeiro nós temos uma identidade física. Não adianta eu querer ter 1,90 m, eu tenho 1,75 m e estou muito feliz com essa altura. Mas eu aprendi a gostar dessa imagem do que Deus me fez. Nós temos uma estatura física, nós temos olhos de uma cor, nós temos cabelo de um jeito, nós temos uma identidade física, algo que nos define. Do jeito que um dos meus filhos toca, eu sei qual é. Tem um filho meu que tem uma mãozinha pesada, eu já sei quem é. E o outro tem uma mãozinha leve, suave, educada. Eu sei, é a identidade, é o que define cada um. Sabe, a sua autoimagem, a maneira como você se vê, a maneira como você se vê por dentro, o seu coração, aquilo que ninguém conhece de você, as suas dores. As dores que muitas vezes definiram quem você se tornou. Mas também as suas superações, os testemunhos que você carrega, isso define a sua identidade. A identidade é a maneira como alguém se identifica. Olha, eu rio antes de contar a piada, mas não é piada, pior que não é, é verdade. Eu vejo várias pessoas se apresentando assim: olá, eu sou o pastor fulano de tal. Olá, eu sou a pastora fulano de tal. Eu pergunto assim: meu Deus do céu, nada contra ser pastor, tudo a favor, mas assim, por que a pessoa precisa dizer que ela é a pastora? Não. Olá, eu sou o Jonatas, como vai? Tudo bem? Se a outra pessoa perguntar se é pastor, eu sou pastor. Não, as pessoas, muitas vezes elas se definem por algum título. Olá, eu sou o pós-doc fulano de tal.
Legal, que bom que você tem um pós-doutorado, bacana. Isso deve ser muito bom para você no seu salário. Você deve ganhar mais do que todo mundo. Agora, isso não importa para ninguém, essa não deve ser a sua identidade. Você é uma pessoa. Antes de tudo, você é um ser humano. E todos os seres humanos têm necessidades muito parecidas. Nós somos o que somos, feitos por Deus. Saímos do pó, para o pó voltaremos. Não tem nada de tão nos títulos. Eles não nos definem. O que nos define é o quanto de Deus nós temos dentro de nós, e nós vamos ver isso na palavra de Deus. O quanto de essência de amor, o quanto de essência de graça, de perdão, o quão cristãos realmente somos. Porque cristão não é um título, é ser um pequeno Cristo, é ser um exemplo para a comunidade, é ser um exemplo no trabalho, é ser um exemplo na família, é imitar a conduta de Cristo, é ser manso e humilde de coração. É praticar disciplinas espirituais, é ser humilde para reconhecer quando erra, é andar uma milha a mais, é amar aos inimigos, portanto não tenha inimigos, porque amar os inimigos mais do que você ama os seus amigos. Não tenha inimigos, senão o amor é dobrado. O que é a nossa identidade e o que Deus diz sobre a nossa identidade. Olha como Deus nos criou. Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. Eu queria muito ter um espelho, mas não tenho aqui, mas tem um celular. Você tem um celular aí? Aliás, Cida, seja muito bem-vinda, você está nos visitando hoje, eu esqueci de reconhecer. Se você quiser se identificar onde você está, seja muito bem-vinda, Cida. Que Deus te abençoe, viu? Se tiver mais alguém nos visitando, sintam-se igualmente bem-vindos. Pega o seu celular aí e faz como se fosse uma selfie. Olha aqui, ó, um espelho. Quando Deus criou você e eu, Ele colocou um espelho na face dele, para me fazer e te fazer a imagem e semelhança dele. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Repita comigo: homem e mulher criou. A Bíblia diz isso. Então você pode escolher a maneira como você quiser viver. Mas se você de fato quiser viver o propósito de Deus, a plenitude do propósito de Deus, o favor de Deus, as bênçãos vindo atrás de você e não você tendo que correr atrás delas, uma família ajustada, sonhos que prosperam, você vai precisar viver a partir da imagem do que Deus desenhou. Não tem jeitinho, não tem variação, é raiz. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então a pessoa que está do seu lado, ela é um xerox de Deus. Ela é a imagem de Deus. Isso nos traz uma grande responsabilidade. Porque nem sempre nós vemos as pessoas assim. Porque nem sempre nós nos vemos a imagem de Deus. Então, existe uma distorção de identidade que precisa ser sarada nessa noite, sabe? E quem é casado tem mais. Quem é casado, a palavra de Deus diz que a mulher reflete a imagem do seu marido. Da mesma forma como o marido está refletindo a imagem de Cristo. O problema dos casamentos é que nem sempre o marido reflete a imagem de Cristo, tampouco a mulher se parece à imagem do marido. Hoje Deus quer restaurar a nossa identidade, mas o que afeta a nossa identidade começa com o, repita comigo, de novo, pecado. O que nos separa de Deus e separou Adão de Deus foi uma escolha, uma aptidão, um desejo pelo pecado. Nós temos o começo da distorção da nossa identidade quando pecamos. A distorção da imagem correta de quem somos começa a se desfazer quando pecamos. O pecado pode parecer algo atrativo, algo gostoso, e de fato é, mas isso traz separação entre Jonatas e Deus. Todas as vezes que pecamos, erramos o caminho.
desfazemos o caminho que foi feito em Emaús, desfazemos o caminho da cruz e nos apegamos à nossa vontade, nos apegamos ao que queremos satisfazer naquela hora, nos apegamos ao plano efêmero da nossa existência limitada e limitante e nos apequenamos. Nós nos apequenamos ao invés de nos agigantarmos, porque o propósito de Deus é que a gente seja gigante como Ele é, mas o propósito do pecado e do inimigo é que a gente se torne pequeno e escravo. Há pessoas que não conseguem pensar fora do pecado, a vida delas redunda atrás do pecado. E o pecado, meus irmãos, pode falar o que quiser. O diabo me tentou. Não sei quem me atazanou. Fulano de tal me tirou do giro. Deixa eu te dizer uma coisa. O pecado é sua responsabilidade. Dorme com este barulho. Você escolheu pecar. E nós escolhemos pecar de tal forma que muitas vezes nós planejamos o pecado. O pecado nasce da vontade de fazer algo que não agrada a Deus. Nós planejamos pecar. E isso é muito triste, porque quando nós pecamos, não apenas nós nos separamos de Deus, mas nós perdemos a imagem do espelho de Deus em nós. Eu não conheço alguém que pecou, que daí saiu de lá e foi orar em línguas. Desculpa, eu não conheço. Eu não conheço alguém que pecou e saiu de lá com o desejo de adorar a Deus. Não conheço. Não conheço alguém que pecou e que saiu de lá assim com vontade de dar uma oferta ao pobre. Hoje não existe, porque o pecado, a primeira coisa que ele faz é causar uma divisão entre o homem, a mulher e Deus, e é uma escolha nossa. Quando nós praticamos o pecado, nós vamos nos parecendo com ele. Pastor, pecado está muito vago, está muito subjetivo. Gálatas 5:22, você sabe o que é pecado, você sabe o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Vamos lá, obras da carne: inveja, ciúmes, imoralidade sexual, mentira, engano, roubo, trapaça, ira, maldade. Isso tudo é pecado. Você não precisa de uma definição clara sobre o pecado. Você tem o Espírito Santo dentro de você, e quando você peca, você sabe que pecou. Ninguém precisa dizer para uma criança que acabou de bater no amiguinho pela primeira vez que ele está errado. Ele simplesmente se esconde da professora, porque ele sabe que pecou. Você lembra a primeira vez que você mentiu para sua mãe? E você tentou fazer de alguma maneira que ela não soubesse que você estava mentindo? Ficou mais evidente do que nunca que você estava mentindo. O pecado, ele nos deixa com a cara do pecado. Eu sei quando alguém está, de alguma maneira, evitando o corpo de Cristo, evitando a presença de Deus, quando ela está em pecado, porque o pecado, ele nos torna semelhantes à prática pecaminosa. Próximo, por gentileza. A segunda coisa que afeta a nossa identidade de maneira negativa são circunstâncias. E aqui, irmãos, eu preciso parar um pouquinho, porque as circunstâncias às vezes mentem, elas mentem a respeito de quem Deus é, a respeito da bondade de Deus. As circunstâncias mentem a respeito de quem você é e de quem eu sou para Deus. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então você vê uma pessoa que ela é devota a Deus, uma pessoa que é correta diante de Deus, um justo, como diz Salmos 37. E por que essa pessoa passa por tribulação? Dá para conceber que uma pessoa que está completamente em santidade, como Jesus estava, passou pela cruz. Qual será a sensação que um ser humano carrega quando ele está simplesmente fazendo tudo certo e está dando tudo errado na sua vida? Alguém já teve essa sensação? Não parece que compensa o crime às vezes? Não parece que compensa ser ímpio? Fazer toda a obra de maldade? Porque as circunstâncias podem mentir a respeito de Deus naquela estação. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: circunstâncias são temporárias, são passageiras, são efêmeras, mas o seu propósito, a sua vida é eterna. Não faça escolhas eternas por causa de circunstâncias passageiras.
Não faça escolhas permanentes por causa de dificuldades passageiras. Nós desacreditamos que fomos feitos à imagem de Deus quando enfrentamos enfermidades, quando estamos sofrendo perdas, quando as dores são maiores do que as vantagens, quando não compreendemos o plano de longo prazo. O que é que Isaías 55:9 diz? Como os céus estão mais elevados do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos. Você nunca vai conseguir entender Deus. Eu nunca vou conseguir explicar Deus. Nós vamos precisar acreditar em Deus. É muita gente querendo entender Deus. É muita gente querendo explicar Deus. E pouca gente querendo acreditar em Deus. O que Ele precisa fazer para provar a sua bondade que Ele ainda não tenha feito. Nossa, domingo nós comemoramos num lindo espetáculo aqui a Páscoa. O que mais Deus precisa fazer? Ele já nos deu o Filho dele para nos salvar. Hoje nessa casa pode haver salvação por causa do Filho dele, porque Ele comprou a nossa vida por um preço de morte, e morte de cruz, humilhação, sendo que Ele nunca tinha feito nada de errado. Quando nós não confiamos no plano perfeito de Deus, enquanto estamos passando por dias maus. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 24, do 10 ao 12, se você se mostra fraco no dia da angústia, você é o mais miserável de todos os homens. A angústia não vem para provar quem Deus é, vem para provar o quanto você tem Deus ou não. A angústia revela o nosso verdadeiro caráter. Eu me lembro que por 2 anos eu passei por uma situação terrível. Terrível. De lembrar eu não tenho saudade. Sabe aquela época que a gente não tem saudade da vida? Que você nunca mais quer voltar nela? Sabe a época que vamos falar assim com os jovens, a época do vestibular. Hoje em dia é Enem, mas na minha época era vestibular. Deus me livre de voltar para essa época, cursinho, concorrência, e eu que prestei medicina, então, pelo amor de Cristo, tinha que ser melhor do que todo mundo, e todo mundo na minha frente chamava Takashi, Tanaka, Yakashi, Yohiki. Os japoneses são muito mais inteligentes que todos os outros, eu não sei porquê, mas Deus os fez assim. Eles roubam as vagas das melhores universidades de todos os brasileiros. É uma coisa impressionante. E eu ficava assim, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não quero voltar nunca mais para essa fase. Há momentos em que a gente nunca mais quer lembrar, né? Uma dor que a gente teve que superar, um câncer que precisamos vencer na quimioterapia, um parente que nos desafiou, uma briga que nos fez quebrar e partir um relacionamento, a dor de um divórcio, a dor da separação da morte. Nós não temos saudades desses tempos, mas deixa eu te dizer, esses tempos são muito importantes para revelar quem você é, não quem Deus é. Nós estamos entrando numa era, como eu disse anteriormente, até Pentecostes, onde Deus vai provar o nosso caráter. Onde Ele vai determinar quem de fato somos, em primeiro lugar para nós mesmos, depois para Ele, e depois para o cumprimento da promessa que Ele já liberou sobre as nossas vidas. A terceira coisa que afeta a nossa identidade, são as palavras que damos autoridade. É engraçado, você elogia uma pessoa, e a pessoa não se lembra, mas você critica essa mesma pessoa, e ela nunca mais vai se esquecer. Nós damos muito mais autoridade ao erro que ao acerto. Damos mais autoridade às palavras malditas do que às palavras benditas. Nós recebemos muito mais a carga da negatividade do que da positividade. E isso afeta a nossa identidade. Isso destrói a nossa autoimagem. E Deus hoje precisa curar isso. Quem deve ter a máxima autoridade na vida de um crente? A palavra de Deus. Quem deve ter a máxima autoridade na vida de um filho? O seu pai. Preste bem atenção, eu e você somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos dar ouvido e atenção às palavras de Deus ao nosso respeito.
Então, quando alguém vem dizer algo que não tem a ver com a sua identidade em Deus, o que você precisa fazer? De fato, rejeitar essas palavras. Eu conto sempre para vocês, porque tenho tomado muito cuidado com isso desde muito jovem. Mas a minha pequena Alice, com 10 meses de vida, Alice nasceu e foi um milagre ela sobreviver. Já contei essa história várias vezes, um dia conto de novo, não vai ser hoje, porque é um processo longo. Mas depois de 10 meses de vida, Alice já estava de novo indo para uma UTI com problemas respiratórios. E a primeira coisa que a enfermeira-chefe fala para a gente quando a gente chega no quarto é: essa menina tem um quadro de asma crônica. E a primeira coisa que esse pai, que entende o poder das palavras, faz é: no nome de Jesus, ela não tem asma crônica, ela não tem bronquite, os pulmões dela são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E ela quase que num ar de esnobe, como se eu fosse a pessoa mais ignorante desse mundo, olha para mim e disse assim: o senhor não entende do que eu estou falando. Eu falei: entendo tudo que você está falando, por incrível que pareça, já fui um estudante para medicina. Entendo tudo que você está falando. Só que estou dizendo para você que ela não tem asma crônica. E à medida que ela impetuosamente repetia as palavras de maldição que o inimigo já tinha desde o nascimento de Alice tentado plantar no nosso coração, que ela teria problemas de pulmão, porque ela nasceu e engoliu muita água, o pulmão dela ficou com água, ela teve 9 dias de UTI, quase não sobreviveu. Se o hospital, se a maternidade que ela tivesse nascido não tivesse uma UTI boa, pronta, rápida, ela teria partido por insuficiência respiratória. A gente já sabia, ela dependia de bombinha para viver, era todo dia 3, 4, 5, 6 bombinhas. E sabe de uma coisa? Isso não é a promessa de Deus para os seus filhos, nem para os meus. Eu lembro que, pela terceira vez, ela impetuosamente repetiu as mesmas palavras, não respeitando a ignorância deste pai, cheio de fé. Então eu disse mais uma vez para ela, e tomei uma olhada firme da minha esposa, como assim: não fale mais. Eu já disse 2 vezes e vou repetir: minha filha tem os pulmões como de uma leoa. Ela vai respirar sem nenhum tipo de aparelho. E todo o processo que ela precisar passar por isso, ela passará com o Espírito Santo que a fez nascer e sobreviver a 9 dias de uma UTI, com um halo na cabeça, respirando por aparelhos o tempo inteiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu entendo o que você está falando, mas eu estou te dizendo como vai ser o futuro da minha filha. Então ela retrocedeu. Começaram a medicar Alice. A perspectiva era de 10 dias na UTI de novo. Mas em 4 dias, o fôlego de vida do Espírito Santo soprou sobre os pulmões dela, levou a bronquiolite, levou o catarro, levou as amarras, porque na cruz Jesus garantiu a cura das nossas enfermidades. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e no nome de Jesus declarei efatá sobre os pulmões de Alice. E eu digo para vocês com alegria, até hoje nunca mais Alice teve problema de pulmão. Alice não usa bombinha. Alice é uma menina que corre perfeita. Olha, ontem ela estava nesse brinquedão correndo que você não acredita. Hoje ela já perguntou quando que ela vai ter natação de novo, quando que ela vai para o balé. Ela dorme bem, ela acorda bem, ela come bem, os pulmões estão perfeitos, porque aquele que levou as dores da gente na cruz curou os pulmões de Alice. Deixa eu te dizer uma coisa, não é que os diagnósticos ruins não existem, mas a maneira como eu e você nos comportamos diante dos diagnósticos ruins vai determinar qual é a nossa identidade, e você não pode aceitar qualquer outra identidade que não seja filho de Deus, amado por Deus, curado por Deus, redimido por Deus, restituído por Deus, próspero em Deus, bélico em Deus. As palavras que nós damos autoridade vão determinar a nossa identidade. Pode passar para o próximo, querido. Está só Provérbios 18, 21 ali, dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua. O que você declara acontece. Você tem autoridade nas suas palavras. Mas tem um problema.
Você já deve ter declarado palavras de maldição sobre alguém também, e hoje nós vamos precisar arrancar essas palavras na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos precisar cancelar as palavras de maldição que dissemos para pessoas que amamos, para pessoas que porventura estávamos com raiva temporária, mas plantamos sementes eternas de destruição. Hoje nós vamos precisar também revogar as palavras que recebemos e demos autoridade por pessoas que nós amamos e que tinham alguma autoridade sobre as nossas vidas. Pai, mãe, irmãos, amigos, filhos. A questão é que você nasceu e foi crescendo em um ambiente de palavras tóxicas. Olha as palavras que a gente ouviu. Você não sabe de nada. Você nasceu para dar errado. Você é idêntico ao fracasso do seu pai. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando começam a falar assim, não, esse cabelinho é de não sei quem, essa orelhinha é de não sei quem lá, esse narizinho, esse dentinho é de não sei quem lá. Eu começo a falar assim, não é, é dela, não é de mais ninguém. Deus não fez ninguém igual, Deus não fez ninguém xerox de ninguém, até mesmo os irmãos gêmeos, eles têm digitais diferentes, comportamentos diferentes, sentimentos diferentes, não tem ninguém igual a ninguém. Deus não está precisando criar robôs, quem está fazendo robôs é Elon Musk. Deus, ele é criativo, ele tem potencial criativo, então esse nariz não é igual de ninguém, esse nariz é igual ao do Jonatas, esses olhos são do Jonatas, esse cabelo é do Jonatas, esse corpo é do Jonatas. Deixa eu dizer uma coisa, você não é nada de ninguém, porque qualquer coisa que você se associe com alguém, você pode também associar uma herança negativa, uma raiz de iniquidade, um comportamento tóxico. Você é idêntico ao fracasso do seu pai, você não sabe ser homem, você é cheia do cão, você é louca. Quantas mulheres já ouviram isso? Por estarem sendo usadas com discernimento espiritual muitas vezes. Porque a mulher tem discernimento espiritual mais elevado do que o homem. Você é cheio do cão, você nunca acerta, você foi meu maior erro, você nunca devia ter nascido. E nós damos autoridade a essas palavras até hoje. E aí a gente não entende porque tudo que a gente tenta fazer na vida dá errado. Porque todas as vezes que estamos submetendo a algum tipo de teste, de prova, nós não conseguimos vencer. Porque de fato nós estamos acolhendo essas palavras como a nossa identidade. Se você não tiver vergonha de falar, você ouviu alguma dessas palavras na sua vida? Levante sua mão bem alto. Olha, quantas pessoas temos coisas em comum aqui. Pois então, com a sua mão levantada no alto, continua com ela. Esse não é uma palestra, esse é um culto. Isso não é uma palestra de neurolinguística, isso é um culto espiritual ao Senhor. E o evangelho são boas notícias para quebrar cativeiros. Então você diz assim, na autoridade do nome de Jesus. Você precisa querer, na autoridade do nome de Jesus. Eu revogo essas palavras no mundo espiritual e declaro sem valor. Não tem autoridade sobre a minha vida. Eu refuto essas palavras, eu rejeito essas palavras, eu quebro o vínculo dessas palavras com a minha identidade. Eu sou o sonho de Deus, eu sou filho, filha amada de Deus. O culto está começando a esquentar, apesar de estar gelado, né, irmãos? Vocês reclamavam de calor, agora tragam blusa. Ninguém reclamava, só abanava e olhava para mim. E os homens que detinham Jesus zombavam dele ferindo, e vendo-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe dizendo, profetiza, quem é que te feriu? Porque Jesus não era o cara que sabia tudo, ele não chegava e discernia onde estavam os demônios, ele não sabia quem estava com dificuldade, ele não lia o pensamento humano, sim ou não? Então eles estavam satirizando Jesus, ironizando Jesus, dizendo, diz aí quem arrancou o fio da barba. Você não é profeta? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Lucas 22. E os homens que detinham Jesus o feriam. E Jesus ofereceu as suas costas para aqueles que batiam. E o rosto para aqueles que arrancavam a barba. Ele não escondeu a face da zombaria e da cuspida. Porque Jesus passa por esse processo.
Porque através do derramamento de sangue da face de Jesus, você e eu temos potencial de cura da nossa identidade. A face fala sobre a nossa identidade. O rosto fala sobre com quem parecemos. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem e não parecia um ser humano. O segundo elo de amor e redenção fala de Jesus derramando seu precioso sangue para curar a minha identidade e a sua. E essa é a boa notícia dessa noite, porque ele foi transfigurado no rosto para que você e eu pudéssemos ser um homem e uma mulher, a imagem e semelhança de Deus. Você e eu não precisamos mais pagar o pato da falsa identidade, da identidade distorcida, das palavras de maldição que ganharam relevância nas nossas atitudes. Não, você e eu podemos viver a imagem de Deus, porque Jesus se fez maldito. A face dele foi totalmente transformada em sangue, e o sangue vertido sobre a sua face era um sangue puro, capaz de curar você e eu na nossa identidade. E essa é a melhor notícia dessa noite, porque não há nenhuma identidade aqui que não possa ser curada, não importa o que você tenha passado, não importa se você tenha sido criado em um sistema de toxicidade, em um lugar de abusos, ou não importa se tiraram onda da sua cara, ironizaram você, se derramaram palavras de maldição que você acreditou a vida inteira. Nessa noite, você pode se apropriar do segundo elo do amor de Jesus, através do derramamento do seu sangue, e ser completamente curado na sua identidade. Que vantagem tenho eu de ser curado na identidade? É porque quando a sua identidade está atrelada ao seu Pai, você sabe a quem pertence e o que você tem direito. Um dos trabalhos mais importantes que um pai e uma mãe precisam fazer num filho e numa filha é criar neles identidade, pertencimento, amor incondicional, coerência. A criança precisa ser criada com uma autoestima equilibrada. Ela precisa saber que ela é importante, ela é amada, não importa o que aconteça. Ela precisa ser protegida das notícias ruins, daquilo que as emoções dela não estão preparadas para suportar. Mas nem sempre fomos criados assim, não é mesmo? Então, quando chegarem na minha princesinha Alice e falarem assim para ela: você tem isso, aquilo, aquilo outro, ela vai dizer assim: você acha? Não é o que meu pai diz. Sou a princesa do papai. Que bom. Pode dar sua opinião para a próxima, porque aqui não. Quando você está curado na sua identidade, você não aceita mais qualquer palavra, você não aceita mais qualquer posição, você não aceita mais qualquer autoridade sobre a sua vida. Sabe por quê? Você só quer a autoridade daquilo que vem de Deus, você só quer as palavras daquilo que Deus pode fazer, você só quer os lugares que Ele tem para você. Nessa noite, Deus quer curar muita gente da sua identidade, porque a sua identidade ferida tem levado você para caminhos tortuosos. Você muitas vezes tem pecado por escolha, porque você está com uma má formação na sua identidade. Muitas vezes você tem tido um ânimo dobre nas circunstâncias difíceis, porque a sua identidade não suporta que Deus é o seu Pai e que Ele vai vir te socorrer na hora certa, Ele não vai te deixar desamparado. Sabe por que muita gente aqui erra o caminho? Porque não tem identidade firmada em Deus. Vamos ler o que você é. Você é o que Ele diz que você é, através da sua palavra. O que mais que você é? Você pode fazer tudo o que Ele diz que você pode fazer. Você pode conquistar tudo o que Ele te deu autorização para conquistar. Você é filho de um rei. Você pode desfrutar de segurança e de aceitação. Essas palavras não fizerem mudança na sua vida, não existe solução. Você vai continuar escolhendo o pecado. Você vai continuar sendo fraco nas circunstâncias difíceis. E infelizmente não vai alcançar a plenitude do propósito de Deus. Mas se hoje você se levantar dessa cadeira, na autoridade do nome de Jesus, e revogar toda palavra incoerente à palavra de Deus. Um dia chamaram Jesus de Beuzebu. Olha, Beuzebu, ele expulsa demônios na autoridade do Beuzebu. E ele diz assim: como é que pode um demônio expulsar ao outro?
Eu sou o Filho do Deus vivo que desceu do céu para salvar a humanidade. Jesus sabia quem ele era e você precisa saber quem você é. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Logo assim, que por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de Jesus, todos nós fomos feitos redimidos. Essa é a palavra de Deus. Tentaram colocar você numa caixinha, não foi? Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tentaram dizer que você é o xerox do seu avô teimoso. Mas Jesus diz que você é filho amado dele, você é cabeça aberta, você pode ir em lugares maiores, você pode conquistar coisas que o seu avô não conquistou. Tentaram dizer que você é mentiroso feito a sua mãe, mas você pode ter um caráter totalmente transformado pelo seu pai, o seu pai do céu. Nessa noite nós estamos aqui reunidos na presença de Jesus, pedindo e solicitando a Ele graça e misericórdia. Levante suas mãos a Deus. Esse é um momento nosso, um momento onde a gente pode pedir a redenção das nossas limitações e pecados, mas principalmente a cura da nossa identidade. Se a nossa identidade for transformada nessa noite, muitas coisas podem mudar nesse período de preparação para Pentecostes. Porque através da obediência de Jesus e do derramamento do sangue de sua face, nós somos curados da nossa identidade comprometida com o pecado, da nossa identidade comprometida com circunstâncias favoráveis, da nossa identidade muitas vezes perturbada por palavras de maldição. Senhor, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor remova, Senhor, o lixo das palavras de maldição que afetaram negativamente a identidade dos meus irmãos. Essas dores que nós vamos escondendo através de atitudes de compensação, de pecados de estimação, de fraqueza de fé, de falta de integridade no caráter, Senhor, elas têm tudo a ver com uma deficiência da nossa identidade. Mas nessa noite nós queremos possuir o elo do amor através do sangue vertido de sua face. Quero orar, Senhor, no nome de Jesus, Pai, para que o Senhor cure identidades que foram perturbadas aqui nessa noite, identidades que foram deturpadas, que foram enganadas a respeito de quem de fato elas são. E eu quero te pedir que através do sangue de Jesus, sangue que nos garante a vitória, nós possamos desfrutar de um novo tempo, através de uma nova versão daquilo que o Senhor mesmo pode fazer nas nossas vidas.